acredita em mim. E se eu te contar a minha história, de onde eu saí, o que eu passei para chegar até aqui, ixi, você vai ver, isso é fichinha para você aqui na América vencer com. Não é nada inventado. É aquilo que você faz na sua empresa que deu certo, você anota e treina, que é outro pecado capital nas empresas aqui. Treinamento. Não tem um processo de treinamento de equipe. E treinamento de equipe não é uma vez só, é diário. Não adianta você treinar um time hoje e achar que você pode deitar e descansar, não. Intuição é Deus falando com você. Então, quando você fica mais em silêncio, saia desse mundo barulhento, você ouve você. E você ouvindo a sua intuição, você está ouvindo Deus. Sua história de vida importa. Agora nós estamos iniciando mais um episódio do Imigrou. A convidada de hoje é Arli Gonçalves, uma especialista em vendas, empreendedora de sucesso no Brasil e agora imigrante nos Estados Unidos e veio para cá empreender e também ensinar tudo que aprendeu nessa trajetória de empreendedora, mulher de negócios. Muito obrigada, Arli, por estar participando conosco. E eu que agradeço, Karina, pela oportunidade de vir conhecer seu estúdio e poder contribuir com o meu conhecimento e transbordar na vida de tantas mulheres aí, imigrantes brasileiras, que precisa de ajuda com o qual eu tenho muito conhecimento para contribuir. Com certeza, vai ser um episódio de negócio agitado. Vamos lá, Arli, vamos começar por quem é Arli Gonçalves? Arli Gonçalves é uma menina que nasceu na zona rural e passou por muitas dificuldades financeiras, como a maioria que nasce no interior. Eu nasci no interior de Minas e ralei muito para chegar até aqui. Hoje eu sou mãe, sou esposa, tenho duas filhas, uma está no Brasil, a outra mora aqui, e empreendi durante 20 anos no Brasil, no ramo de telecom. Eles falam que quem vende telefonia vende qualquer coisa, né? Então, eu desafiei esse mundo de telecomunicações por 20 anos. E hoje eu decidi vir para a América para empreender, usando todo o meu conhecimento e tudo aquilo que eu aprendi como líder, como treinadora de pessoas, e trazer esse conhecimento para a América e poder contribuir com mulheres aqui nos Estados Unidos, usando toda a minha estratégia de venda e liderança de equipe. Fantástico. E a gente precisa disso aqui. Eu tô precisando também, viu, gente? Muito bom que você tá aqui. Arli, agora, sobre o seu processo de imigração, por que você decidiu eu vou para os Estados Unidos? Então, eu trabalhei por 20 anos em telecom, como eu disse, e é um ramo que você necessita bater meta todos os dias. Eu já tive mais de 100 vendedores, tanto no porta a porta quanto no telemarketing. E em 2019 eu tomei a decisão de ir diminuindo essa empresa e mudar completamente de negócios, de business. Quando chegou a pandemia, eu vi que precisava continuar por causa de tantos funcionários que eu tinha, que eram pais e mães de família, e necessitava daquele salário. Então, na pandemia a gente cresceu muito e pós-pandemia, eu vi que eu não queria mais trabalhar nesse ramo de telecom, uma vez que é um ramo muito exigente. Quando você trabalha para uma multinacional de capital aberto, você necessita entregar resultado. Então, esse resultado é muito sangrento para você. Eu não tinha vida, eu não tinha um CPF, eu tinha CNPJ só. Então, ali, a minha família acabou ficando um pouco de lado, minhas filhas, minha casa, e eu decidi que eu queria uma vida diferente. E eu quis recomeçar fora do telecom. Então, fechei a minha empresa no Brasil, demiti todos, fiz rescisão com todos, e já que eu ia recomeçar do zero, eu decidi começar em outro país, usando todo o meu conhecimento, porém, começar do zero mesmo. Aprender a falar, aprender a comer, aprender a dirigir, aprender tudo aqui na América. E a sua filha já é americana, Sim, então veio num contexto um pouco mais favorável, mais né? favorável. Para essa empreitada da Sim, imigrante. sim. E quando você chegou nos Estados Unidos, a comunidade brasileira era o que você esperava ou te surpreendeu um pouco? Me surpreendeu muito, mas eu fui muito bem acolhida. Sabe quando você chega e cada porta que você abre está aberta? Uhum. Então, eu fui muito privilegiada nesse quesito aqui, com a minha chegada. E eu decidi vir para New Jersey por causa da minha filha, que mora aqui.
E aqui eu encontrei grupos de mulheres, grupos de pessoas, e que para quem trabalha com vendas, isso é extraordinário, porque aqui a comunidade é organizada por grupos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Então, você tem todas as ferramentas que você precisa para vender. Quer encontrar o povo já de forma organizada. Com certeza. E é tão bom escutar alguém falar isso, que foi bem recebido, que a comunidade surpreendeu positivamente. Eu como brasileira, assim, né, no seu caso, né, eu sou veterana, porque eu tô há 9 anos, então e eu também senti isso, a comunidade brasileira, eu sei que tem gente que diz que é desunida, não é a minha experiência. Eu tive gente que me abriu a porta. Eu vi aqui que não é que ela é desunida, eu vi aqui que tem um problema de liderança, Ela é desorganizada. desorganizada. É, porque eu acho que tá todo mundo muito no modo sobrevivência, não dá tempo para estruturar. E o grande segredo da liderança é comunicar. E as Sim, pessoas aqui têm muita dificuldade na comunicação. Então eu vejo muitas mulheres que dão um emprego, mas que não têm dificuldade na liderança, dificuldade no comunicar. E quando essa mulher atravessa um oceano para chegar aqui, sabe lá como ela chegou aqui, ela traz as suas dores. E ela acha que aqui vai ser acolhida com as suas dores. E nem sempre é assim. Então, aqui no modo sobrevivência, a dor do ser humano acaba ficando de lado. É aí que vem o conjunto de falar que o brasileiro não acolhe. Porque eu tô cheia de dores, o outro que atravessou tá cheio de dores e vai trabalhar para você e você tem muita dificuldade, por exemplo, em comunicar. Então eu não consigo acolher essa dor dessa mulher, dessa pessoa que acabou de chegar, por causa da liderança. Então eu vi que a grande dificuldade aqui é a comunicação. Arli, e você tem uma trajetória sólida no Brasil como empreendedora, já teve, como você falou, mais de 100 funcionários, na folha de pagamento. Qual a principal diferença que você observa de empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos? A grande diferença que eu vi foi a CLT. No Brasil, você é obrigada a assinar carteira. Então, independente da pessoa produzir ou não, primeiro você assina a carteira. Depois é que ele vai tentar produzir na sua empresa. Se ele não encaixar, você é obrigada a ficar com ele com o mínimo de dias que a lei obriga. E isso é um gargalo muito grande para as empresas brasileiras. Sendo que aqui você pode contratar por dia. A lei permite você contratar por dia ou por hora. E se o cara for bom, se a pessoa for bom, profissional, você fideliza com ele, que aqui também tem as leis trabalhistas que você pode aderir. Sim, realmente essa questão toda legal, burocrática, esse até um passivo trabalhista, né, que as empresas vão construindo ali, e que tem que ter uma reserva, né, Sim. no balanço da empresa para poder prever essas situações. Eu acho que não só é difícil para quem já está empreendendo, como de certa forma inibe quem quer empreender, principalmente os jovens, né, porque já vem: "Nossa, mas se eu abrir uma empresa, pode ser que eu vou quebrar minha família". Tem um pouco isso, né, no Brasil. É do Brasil e aqui também. O brasileiro começa a empreender por necessidade, nem é por conhecimento. O ideal seria por conhecimento. Eu tenho uma habilidade, eu busquei conhecimento, agora eu vou empreender. E nem sempre é assim que começa. No Brasil, e tanto o brasileiro que está aqui vem por necessidade. Então, ele vai empreender sem conhecimento nenhum. E esquece que no meio do caminho, se ele buscar conhecimento e organizar a empresa, ele vai ser um grande empresário, porque aqui é um país capitalista, é um país excelente para empreender, é um dos melhores países do mundo para empreender. E o brasileiro esquece que ele começou por necessidade, mas ele pode adequar no meio do caminho, buscando processos, treinando pessoas e escalonando o negócio. E fazer um grande business aqui na América, faturando alguns milhões e ainda dando emprego para muitos que estão chegando e precisa de trabalhar. É, realmente a gente observa um certo improviso no empreendedorismo, realmente de necessidade por não poder, em alguns casos, ser contratado por uma empresa, trabalhar por uma questão até de documentação, então vai para o empreendedorismo e acaba ficando, de certa forma, amadora aí ao longo da trajetória, né. Mas você costuma dizer que a sua imigração não foi uma fuga, foi uma decisão estratégica. Fala um pouco sobre isso. Sim, eu quando eu decidi fechar minha empresa no Brasil,
E empreender na América, eu já sabia o que que eu iria fazer. Então eu fui estudar como eu iria sobreviver aqui, montando um business que seria rentável e que seria mais fácil, uma vez que eu queria ser a minha própria ter o meu próprio negócio, porque no Brasil, como eu te disse, telecom, eu trabalhava para uma multinacional. Então, eu era responsável pela folha de pagamento, eu era responsável por aquelas pessoas, mas eu tinha regras para acatar dessa empresa. Então, o negócio não era meu, era só a responsabilidade que era minha. E aqui não, aqui eu vim para estudar, fui estudar leilão de tax deed aqui na América, já vim com esse propósito e fui, os primeiros 6 meses meu aqui foi dedicação exclusiva ao estudo. Cheguei a comprar propriedades, com 4 meses que eu estava aqui, eu já comprei uma propriedade e decidi escalonar o negócio para ter a minha segurança financeira no futuro. É aonde eu iria fazer com que eu tivesse renda passiva para me aposentar, né? Ter a minha renda passiva aqui na América em dólar, quem não quer? Eu poderia ter a minha liberdade financeira, morar onde eu quisesse. Mas hoje no Brasil eu tenho as minhas coisas, tenho imóveis lá, tenho uma filha que ainda estuda lá, e eu não quis trazer nada de lá para cá. Então eu fui construir aqui na América do zero. Muito bem, você já veio, você é do planejamento, né? Você é do processo, veio todo certinho. Vou fazer isso em Essa é a 6 meses, palavra-chave. não vou utilizar meu patrimônio que eu tenho no Brasil. Você colocou ali as É. suas regras. E aceitei pagar o preço, porque tudo na vida tem um preço. Qual foi o preço que você observou e já veio com consciência que você ia pagar? Um pouco de perder alguns confortos? Muitos. É? A chegada aqui, ela é turbulenta. Porque quando você chega na América, alguém te recebe. Eu tenho uma irmã, eu tenho a minha filha, só que quando você chega aqui, eles vão te receber com a mentalidade que eles têm, que é aquela mentalidade de que a América não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E aí eles foram, tipo, me moldar para me caber na caixinha de cada um. Então, quando eu chegava com essa ousadia toda de falar de business, de processo, de leilão, eles viravam para mim e falavam: "Você é louca, isso não existe". Porque eles queriam que eu encaixasse na caixinha de quem já estava aqui. Uhum. E eu acreditava em mim, eu acredito em mim, acredito nas minhas estratégias e no meu conhecimento, porque eu tenho que confiar em mim. Uhum. E aí eu tive que silenciar para encaixar na caixinha do outro, para mim ter relacionamento. Então, eu posso te dizer que até agora eu estava em silêncio para encaixar na caixinha do outro para relacionar. Mas em nenhum momento você pensou assim: "Nossa senhora, que fria que eu entrei, gente. Eu pensei que era uma coisa e não era. Não vai dar certo. Nossa senhora". Você teve esses momentos? Muitas vezes eu olhava e falava: "Mas por que você tem que passar por isso a essa altura do campeonato? Eu poderia estar lá na minha roça curtindo o que eu já construí no Brasil até hoje". Uhum. Mas eu falei: "Não, isso não é o que eu quero agora. Eu ainda tenho muita energia para dar, eu ainda tenho muito conhecimento para distribuir e eu posso mostrar que com a minha história eu posso ajudar muitas outras pessoas que acreditar em si é o que vai te tirar daquele lugar". Uhum. E você vê realmente, porque é moda, né, assim, né, não vou dizer que é moda, isso é uma coisa até bem tradicional, milenar, a questão da mentalização, né, mas agora está ganhando muito holofote essa questão. Você consegue se ver, assim, do jeitinho que você está sonhando e que você tem trabalhado? Consigo, Se você se vê? consigo me Qual que ver é a aonde imagem eu dessa quero Arlinha, chegar. Ixi. Ai, é tanto sonho, é tanta coisa que eu quero né? colocar em prática, mas há muitos que me ouvem vai falar que eu estou fora da realidade, que a realidade não é essa. Mas eu acredito em mim. E se eu te contar a minha história, de onde eu saí, o que eu passei para chegar até aqui, ixi, você vai ver, isso Então é diz fichinha para você aqui na América vencer seja com leilão ou com qualquer outro business que virá, e com conhecimento e, principalmente, com a mente aberta para buscar habilidade naquilo que eu ainda não sei. muito bom, tem que ter essa humildade também, né? Muito bom. Eu acredito sim, porque de certa forma você já passou por esse caminho, Sim, né? sim. E na época você não tinha experiência, era E no nem Brasil, que eu conhecimento. acho que é menos favorável, né? Então, olha, eu também tenho essa visão da Arli, eu acho que eu vou estar aqui para ver.
né? Quero fazer parte. Então, aqui na América, eu acho que o povo ainda peca muito em não fazer parcerias. O que faz a alavancagem de business, de negócio e ser mais fácil é trocar experiência. É eu somar com aquela habilidade que eu ainda não tenho, somar com a habilidade que outros têm e fazer negócio, fazer business ali, somando forças, somando habilidade. Eu não tenho que ser perfeita em tudo. Eu não tenho que saber tudo. Eu tenho a minha habilidade. Se eu fizer parceria com outros que têm outras habilidades, encaixa em qualquer negócio. Você pode escalonar qualquer business, qualquer lugar e chegar onde você quiser. Porque eu falo que o mundo, ele é ilimitado. Deus deu tudo o que a gente precisa. Basta você ter sabedoria e esperar acontecer no tempo certo. Que lindo! É isso mesmo. Eu concordo com você, sabia? Parceria, eu acho, parceria, canal de distribuição, no mundo executivo a gente fala muito isso, né? Rede de distribuição. Por que que eu mesmo tenho que fazer tudo na minha empresa? Por que que eu não posso ter uma parceria complementar? Uma rede de distribuição daquilo que eu faço? E eu acredito que a comunidade brasileira está num momento que o seu talento vai ser fundamental. Porque tem muito empreendedor e acho que isso, de certa forma, é um mérito das redes sociais que abriu para um conhecimento e as pessoas despertaram, nossa, mas realmente eu posso aprender isso, eu posso. Só que a rede social tem um limite. O que falta é esse pessoal. As redes sociais vai mostrar o palco de Uhum. cada um, não mostra os bastidores. E a dor está nos bastidores. É lá que você vai desenvolver a sua habilidade, que é nada mais é no mundo dos negócios criar processos e fazer contratos. Aqui nos Estados Unidos tem uma outra vantagem que uma conversa de WhatsApp serve para a justiça. Então você não tem que ficar preocupada se aquela pessoa ali vai te passar a perna ou não. Faça o contrato de entrada e faça também o distrato, o contrato de saída. Se eu quiser fazer business com você, fazer negócios de parceria com você, faça contratos. Não tem problema nenhum em resolver isso depois na justiça, se caso precisar. Mas faça parceria com pessoas que têm os mesmos valores que você. Porque às vezes você vai fazer negócio com pessoas que não têm o mesmo valor. Aí você vai falar assim, mas o meu santo não bateu com ele. Não é, é os valores que não bateram. Então escolha pessoas que têm os mesmos valores que você. Uhum. E tá tudo bem. É só você fazer contratos e atrair pessoas com os mesmos valores que você. Sim. Esses coletivos de mulheres, como tem o Gringas, que você é bem atuante no Gringas aqui, né, em New Jersey, eu acho que de certa forma é um canal que começa a gerar esse Relacionamento. movimento, né. Movimento e relacionamento. O Gringas foi um grupo que me acolheu quando eu cheguei. E até hoje, eu tenho muitas parcerias, amizades que eu fiz através do grupo Gringas, mas eu vejo muitas mulheres ainda com muita resistência em relacionar. Eu vejo muitas mulheres ainda viciadas só em trabalhar e ficar em casa. E isso impede você de relacionar, de conhecer outras pessoas, de fazer amizades, e isso dificulta você a conhecer pessoas. E qual a importância do network para o empreendedor? Para crescer. Sem network fica difícil você arrumar bons negócios, você fazer boas parcerias. E às vezes essa palavra está muito banalizada, porque quando fala em networking, dá a intenção que é uma amizade com intenção. Uhum. E nada mais é que é com intenção. Como que eu vou fazer negócio com uma pessoa que eu estou procurando com uma determinada habilidade e eu vou fazer com qualquer um que não tem aquela habilidade? Não vai dar certo. Ou eu contrato uma pessoa para fazer. Só que aí eu não preciso dessa parceria, eu preciso de um funcionário. Mas se eu tiver dificuldade em liderar, em fazer parcerias, então é melhor você fazer com intenção. Então, network é relacionamento com intenção para crescimento. E no network eu fico assim, gente, tem uma divisão ali muito tênue entre um interesse e uma intenção, né. É. Como saber ali navegar nesse limite? A vida, para você crescer em dinheiro, financeiramente, tem que ser com intenção. Porque muitas das vezes você fica assim, mas Deus vai me ajudar. Deus já te deu tudo. Ele te deu a inteligência, ele te deu a saúde, ele te deu órgãos que funcionam. Então, o resto é com intenção. Se você não ir com a intenção, não vai funcionar.
Você tem que expressar, você tem que deixar claro o que você quer. Porque como que você vai fazer relacionamento comigo se eu não deixar claro para você o que que eu quero? Ninguém tem bolinha de cristal para adivinhar o que que a Arli vai fazer na América, que tipo de parceria eu quero. Eu tenho que deixar isso claro. E uma coisa que eu vi aqui, no Brasil também tem muito isso, as pessoas têm medo de falar de dinheiro, medo de falar que dinheiro é bom, mas isso é uma crença. Se eu tenho essa crença de ter medo de ter dinheiro, porque lá na minha infância, lá atrás, falaram comigo que quem é rico não vai para o reino do céu, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso ficou distante do dinheiro. É como se eu distanciasse da minha família, do meu passado. E, na verdade, é só uma crença. Então, eu tenho que falar de dinheiro. Eu estou na América para ganhar dinheiro. Eu estou na América para fazer negócios lucrativos. Porque isso impede você de crescer. Então, eu vejo que muitas pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. Ai, pois eu vou falar agora. Eu estou na América para ganhar dinheiro. Isso aí. Negócios lucrativos. Você Você tá fica no treinando isso. Isso, você está num país mais capitalista do planeta. Uhum. Como que você veio para a América para buscar dinheiro e não pode falar que estou aqui para ganhar dinheiro? É incoerência de palavras. O Uhum. que eu faço é incoerente com o que eu digo. Então tem que ter coerência. Eu estou na América para fazer bons negócios, grandes negócios e ganhar muito dinheiro. É assumir É realmente, assumir, sem é pudor. é falar, porque quando você fala, seu ouvido ouve, seu cérebro registra. Então você vai Uhum. focar. É claro que ninguém vai passar por cima de Não. valores e princípios, porque não é sustentável, mas tá tudo bem, ter muito claro um Um objetivo, porque a objetivo. gente merece É prosperar, isso não é aí. isso? Tem que ser muito claro o objetivo. E tem que ser coerente com o seu comportamento. Não adianta também eu falar que eu quero dinheiro, que eu quero ganhar dinheiro na América, mas não ter atitude para isso. Uhum. O Não que ter seria ações. Então vamos lá, o que seria uma atitude de quem quer ganhar dinheiro? Montar negócios já com processos para crescimento. Ter Porque um o que eu plano. vejo muitas vezes é a pessoa tem um negócio, mas não tem processo, não consegue liderar. Sem liderar, ele não cresce, que como que ele vai fazer tudo sozinho? No início, sim, ele tem que fazer tudo sozinho. Então, no início, ele faz parte do setor de vendas, ele faz parte do setor estratégico, ele faz parte da visão, porque o negócio é dele, mas a longo prazo, ele tem que saber escalonar. E para isso, ele tem que buscar conhecimento. Você já viu alguém que nasceu para ser empreendedor? Ou que nasceu para ser vendedor? Não. Ninguém nasce para ser vendedor. Nem cresce querendo estudar para Não, isso. não. Você nunca viu ninguém falar assim: qual que é o seu sonho quando você crescer? O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser vendedor. Não existe. E uma empresa sem vendas não é uma empresa. Arli, como especialista em vendas, me conta quais os erros mais comuns que um empreendedor, um vendedor comete? Então, venda é processo, é emoção. E o vendedor esquece que muitas das vezes ele tem que sanar a dor do cliente ou a emoção do cliente. E ele esquece de fazer perguntas. E às vezes ele fala tanto e esquece de perguntar. Então ele acaba perdendo uma venda por não saber fazer perguntas, principalmente perguntas abertas, aonde o cliente vai ter que responder e vai transmitir o que ele entende que precisa daquele produto e o vendedor vai convencer ele que aquele produto naquele momento é o melhor. Que o vendedor saiba dialogar, fazer perguntas abertas de preferência. Ah, não, me dá um exemplo de pergunta aberta, que até eu tô pensando, será que eu sei o que que é pergunta aberta? É pergunta onde a resposta não seja só sim e não. Então Então, me faz uma pergunta aberta. se você for vender, por exemplo, um casaco, você vai perguntar: você quer esse casaco para usar no inverno, aonde o frio ou qual região que você vai usar esse casaco? Aí ele vai ter que te explicar. Vou usar na região aonde tem muita neve, ou aonde está muito frio, ou não é tão frio. E aí ele vai saber qual casaco te ofertar, qual casaco te apresentar. Entendi. Aí buscar primeiro qual a necessidade, por que que a pessoa está querendo comprar alguma E coisa. em qual ocasião ele vai usar, para ele definir qual cor, qual peso do tecido, que tipo de tecido, para ele ser mais assertivo na entrega do produto. Uhum. E aí a venda vai ser por
te mostrar que você está levando um produto que realmente você vai usar. E não mais um que vai ficar guardado no seu guarda-roupa e não vai usar. E aí você talvez nem volte naquela loja ou naquele vendedor, porque você se sentiu enganado. Sim. Eh, Nesse sentido, dá para vender para quem não quer comprar, para quem não entendeu que está precisando de determinado produto ainda? Então, tem uma pesquisa que 85% da população não quer comprar nada, mas compra tudo. Adorei, eu sou eu. O vendedor vai saber dialogar com a pessoa e vá vender. Você já viu aquela forma que você fala assim: só fui na rua resolver pagar um boleto e voltei com 3, 4 sacolas na mão? É Uhum. porque no caminho ele achou um bom vendedor. Sim, verdade, gente. Nossa, mas esses bons vendedores me perseguem, Arli. Senhor, eu tenho que aprender. Então, e venda é nada mais é que tocar na emoção das pessoas. Fala Venda é sobre isso. emoção. Toda pessoa vai comprar um produto para realizar um sonho, ou um desejo, ou uma necessidade. Cabe ao vendedor descobrir que emoção é essa que o cliente está com ela. Se é de dor, de amor, de paixão, às vezes dias comemorativos. Por que no Brasil tem tantas datas comemorativas? Para facilitar o comércio. Porque você vai comprar um produto, por exemplo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, você já vai adentrar porque ali já tem todo um clima da data. Então fica mais fácil para você vender o produto. Então é você descobrir qual é a emoção que aquela pessoa está naquele momento e nada mais realizar aquele sonho, aquele desejo que ele tem naquele momento. É isso Entregando para aí. ele o produto certo. Porque o que mais tem é empurrando o produto. Você vai ficar com raiva e não vai voltar. Então aí já cai em outro problema para o dono do comércio, que é a recorrência. Aqui eu Concordo. vejo que eles não trabalham recorrência. E a recorrência é um lucro fixo no caixa do empreendedor. Então explica pra gente, o que que é essa recorrência? Recorrência é você vender para o mesmo cliente sempre. É você acompanhar esse cliente através, primeiro, com bom atendimento, que eu acho que aqui ainda peca muito no bom atendimento. Então, é o bom atendimento, despertar nele o desejo do retorno e trabalhar aqui se fala em inglês no follow-up do cliente Uhum, e acompanhar ele a necessidade dele. Tá sempre lembrando que você está aqui para ajudá-lo quando ele precisar. uhum. Você, em termos assim da comunidade brasileira imigrante, você observa, qual nível de maturidade dos empreendedores e dos vendedores da comunidade brasileira hoje? Então, menina, aqui, quando você entra num comércio, que o atendente vem te chamar de florzinha, de meu amor, de minha querida, isso é a pior coisa que possa acontecer com o cliente. Porque isso é muito pessoal. Eu não tenho tanta intimidade para chamar todo mundo com a mesma palavra. Então, chame pelo nome. É o básico do básico do atendimento ao cliente. É perguntar o nome e chamar pelo nome. Não tem nada que soa melhor no ouvido do outro, é ele te chamar pelo seu nome. Uhum, Então, chame pelo nome e não crie apelidos. uhum. E em E contraponto, a gente tem uma comunidade americana, não é uma comunidade, né, a gente tem a cultura a americana cultura. toda de processo, não é isso? E temos, Convivendo. e temos os empresários brasileiros que não correm atrás de processos. Você sabe uma coisa que eu acho muito interessante aqui? 2 processos, assim, que me marcaram. O primeiro, que é o atendimento em restaurante, quando eu vinha a turismo, eu já ficava impressionada, que é, em restaurante tem o processo, é a hora da bebida, não adianta você pedir a comida, ele vai trazer a água e as bebidas, é o processo. Depois ele vai pedir a comida, ele vai vir fazer o pedido da comida, a entrada e prato principal no mesmo momento. E não fica querendo acrescentar coisinhas. Depois ele vai perguntar da sobremesa, café e trazer a conta. É o processo. É o Em processo. qualquer restaurante americano que você for, é esse o processo. O cliente já sabe. Quando você chega num restaurante brasileiro, é a mesma coisa? Então, primeiro que a gente tem que ficar, oh, tô aqui, porque não Falta tem do processo. processo. Falta Exato. do processo. E outro processo que eu fiquei impressionada e que eu vi que é porque tem o mindset de processo nas igrejas. Eu vou, na região que eu moro, é uma região mais americana. E a igreja católica aqui tem o processo de eu receber a Eucaristia. Então é assim, eu fiquei assim, gente, até aqui o processo. Tem uma pessoa que vai de banco em banco
ao mesmo tempo, assim. Então, sai todo mundo. Igreja Católica tem os bancos compridos, é bem comum, né? Todas as igrejas católicas têm mais ou menos o mesmo design. Então, sai todo mundo do banco por aqui e pega a Eucaristia e passa para cá e entra por aqui. Então, não acontece de você receber a Eucaristia e a pessoa tá na ponta do banco Atrapalhando ela. agachada. Como é que você entra? Você não entra. Aham. Tem um processo até Não existe na isso, fila. porque vai assim e funciona e anda rápido e não tem bagunça e todo mundo já sabe. E todo mundo segue. E todo mundo segue. Ninguém questiona o processo. Exato. Quando eu vou à missa no Brasil, ou aqui em igreja que recebe comunidade brasileira, meus filhos até são servidores do altar, o padre tá lá, aí vai, o banco da frente vai, aí o do último vai, aí na hora que você entra, tem gente na ponta do banco. Então, assim, o processo aqui é muito cultural. valorizado. É Exatamente. cultural. A comunidade brasileira e o Brasil é desconhecido o processo. E para uma empresa crescer, ela necessita de processo. E o que é processo? É aquilo que funciona. Não é nada inventado. É aquilo que você faz na sua empresa que deu certo, você anota e treina, que é outro pecado capital nas empresas aqui. Treinamento. Não tem um processo de treinamento de equipe. E treinamento de equipe não é uma vez só. É diário. É diário. Não adianta você treinar um time hoje e achar que você pode deitar e descansar. Não. São pessoas. E pessoas são treináveis. E se você não tiver todo o processo de treinamento, por mais que você tenha o processo, não vai funcionar. Então, às vezes, eu vou dar consultoria, eu pergunto, você tem processo? Tem. Tá funcionando? Não. Por quê? Porque não treinou. E mesmo depois que você treinou, ainda tem um pré-requisito que é a pessoa certa no lugar certo. Você está com as pessoas certas? A pessoa certa está no lugar que ela tem habilidade para aquilo? Ou você está tentando adequar uma pessoa que não tem habilidade em outro lugar? Então, é processos, treinamento e pessoas certas no lugar certo. Amei! Agora eu quero saber, Arli, quem tá no meio da bagunça? Aquele empreendedor desorganizado, que cada hora tá fazendo, tá dentro do telefone, tá tirando o pão do forno, aquela confusão. Por onde ele começa? Todo o processo começa com o dono do empreendimento, com o dono do business. Se ele começa de cima para baixo, não é treinando só a equipe. Primeiro você treina o dono, o responsável, o dono da visão. Com essa visão clara, o vendedor ou os funcionários, ele vai acompanhar o processo através de uma visão. E quem tem essa visão é o dono do comércio, é o dono da empresa. É que muitas vezes o dono da empresa tem a visão só na cabeça dele. Só na cabeça dele, mas ele não sabe transmitir para a equipe. Aí a equipe fica perdida. E ele acha que é a equipe que não sabe. Não, ele não treinou, ele não deixou a visão dele clara, ele não sabe aonde ele quer chegar. Como que ele vai guiar? Um cego guia quem? E a água que afunda um navio é a água que está dentro. Então, quem afunda uma empresa, quem quebra uma empresa, é quem está dentro dela. E como mudar esse jogo? Começando com a mentalidade do dono da empresa. Se não mudar a mentalidade do dono da empresa, que ele necessita de processos e de treinamento, ele vai ficar sempre no operacional. Eu conheço pessoas que têm 30 anos que estão aqui e nunca tirou férias. Não sabe o que é férias. Então, para que serve o dinheiro se ele ganha e não sabe usufruir? E você concorda comigo que a gente só tem essa vida para viver? Sim. Então, não adianta você ganhar muito dinheiro e não usufruir. Então, começa mudando o mindset, a mentalidade do dono da empresa. Além do que, eu acho que a gente também tem que entender, sabe, que o empreendimento, a empresa, é um ser que tem uma vida jurídica, mas tem uma vida e tem uma função. E que precisa crescer para dar oportunidade para mais gente, para o funcionário crescer, construir carreira, prosperar. O dono da empresa tem um negócio, às vezes, maravilhoso, com uma possibilidade de escalar, mas não se Poderia dar desenvolve, muito. ele é responsável. Eu falo, Karina, que Deus deu a gente os talentos. E cada um de nós tem um talento. Já imaginou se nós tivéssemos o mesmo talento todos? Não funcionaria o planeta. Então, cada um de nós tem um talento. E o empreendedor, ele tem um talento dele. Se Deus deu a ele a oportunidade de vir para um país, chegar aqui, empreender, e por que ele não multiplicar e transbordar em muitas outras vidas? Dar mais empregos, crescer o negócio dele, multiplicar.
para ele atender muitas e muitas famílias. Então tem muita gente que só quer o trabalho. É só ele dar o emprego, ele dá trabalho. Então tem gente para tudo. Tem o trabalhador e tem o empresário. Se o empresário está nesse lugar, ele tem que ter a responsabilidade social de contribuir cada vez melhor na vida das pessoas e na vida de outras pessoas. Sim, agora eu quero dar uma provocada no seguinte: às vezes o empresário já passou dessa fase e acha: "Ah, não quero aprender isso não, porque daí eu não sei escrever processo, eu não sei identificar se a pessoa está no lugar certo ou não está, já montei meu negócio, eu tenho contato com os meus clientes". É algo que dá para terceirizar? Sim, sim, claro. E escrever processo nada mais é que tirar aquilo que o empresário faz, tão bem feito, e treinar a equipe para ele ter condições de tirar férias, para ele ter condições de usufruir, para ele ter liberdade geográfica, liberdade financeira e poder morar até em outro país, ir embora para o Brasil, que sai e deixar a empresa dele aqui funcionando. Ele não tem que voltar para o Brasil e fechar tudo aqui. Se ele tiver bons processos e treinamento de equipe, a empresa pode funcionar e ele ter vida abundante em qualquer lugar que ele quiser. E essa é uma das dores que a Arli Gonçalves veio curar? Desde que eu chegue nas pessoas certas. Então Pessoas com mentalidade de crescimento e que está disposto a pagar o preço de sair do lugar que está. Porque já estão fazendo o correto, já estão fazendo o que sabem. A diferença é que podemos fazer mais. E é achar essas pessoas que querem fazer mais, e aí eu consigo contribuir com a vida dele através de criar processos, treinar a equipe e olhar se as pessoas estão no lugar certo. fantástico. Então você tem esse serviço para Sim, quem quiser terceirizar essa parte, ficar mais na parte executiva, por exemplo, tratando com os clientes, mais VIP. principais, VIP, e terceirizar essa parte de, escrever todos os processos, até script de vendas, Sim, treinamento, sim. gestão, isso Gestão, você liderança, faz. sim, sim. É isso que eu contribuo com a vida dos empresários. Eu ajudo eles a criar os processos, se eles não tiverem, a criar a cultura da empresa, porque sem cultura você não consegue treinar a equipe, Uhum, e treinar, principalmente o líder, porque sem líder ele não pode sair do operacional. uhum, Então aqui fala-se muito em sair do operacional, mas ele só pode sair do operacional se ele tiver um líder para fazer o que ele faça, uhum. e de preferência mais bem feito que ele faça. Porque o bom líder é aquele que treina outros líderes para ficar melhor do que ele. E por que você acha que tem esse apego? É uma necessidade de se sentir ocupado. A maioria vem de uma crença de que eu não mereço. Sabe aquele te liberar para você ter a liberdade de usufruir, e muitas das vezes o empresário que está aqui, a empresária acha que ela necessita de estar ocupada. Isso nada mais é que acreditar que não mereço, ficar numa segunda-feira, numa manicure fazendo a unha, ir para um spa dia de terça-feira. Ela acha que não merece. Então ela não sabe usufruir do que o dinheiro possa proporcionar. Então ela cria esse efeito loop de se sentir ocupada e com isso ela não consegue sair do operacional, porque aí ela acha que ninguém vai fazer como ela. E talvez se ela der liberdade para crescer, ela vai achar pessoas que façam até melhor do que ela. Sim. Tem um ganho secundário, né, assim, que acaba mantendo a pessoa ali naquela, ela pode ficar reclamando, ela pode, tem sempre um ganho secundário, né, que vicia de certa forma. Mas muitas vezes ela não permite, falta permissão. Uhum. Ela não permite sair daquele lugar. E por onde você está planejando começar a mudar essa mentalidade? Eu já tenho aqui na América todo um programa de treinamento para empresários e para líderes, e a gente já tem uma comunidade já que está sendo construída, que está sendo formada. A gente faz os encontros nessa comunidade toda segunda-feira e é ao vivo, é online. E também temos a consultoria que chama 360, que é consultoria individual para os empresários que realmente queira construir e deixar um legado aqui na América. Fantástico. E você escreve o processo, o script, Sim, tudo? sim, Tá mas no o empre programa? está no programa, está no programa. Cada processo, todos os processos, processos de venda, processo financeiro, o processo de treinamento, o processo de contratação, o processo de logística,
Então, vai depender da necessidade, por isso que é personalizada, é Uhum. por empresário. Mas o empresário tem que estar disposto a dedicar pelo menos 1, 2 horas por semana, de forma online ou presencial, para transcrever os processos. E o processo nada mais é que tirar da mente dele aquilo que ele já faz, passar para o papel, para treinar a equipe, deixar claro para a equipe a forma correta de fazer aquilo que ele já faz também. E como a gente administra a seguinte questão: "Ah, mas eu vou confiar? Vou falar tudo que eu faço, depois ela vai lá, vai copiar, vai fazer para ela". Isso é uma crença. Uhum. Isso é uma crença que eu acredito para mim não sair do operacional. É uma forma de não me permitir sair do operacional. Então eu crio essas histórias para mim não sair do operacional e não crescer. É uma É uma autossabotagem. autossabotagem. "Arley, mas já aconteceu comigo". Isso vai acontecer. São seres humanos. E todo ser humano é dotado de valores. Você estava com pessoas que não tinham os mesmos valores que você. "Arley, mas como que eu vou atrair pessoas que têm os mesmos valores que a mim?". Existe pesquisas, existe formas de entrevistas, existe perguntas que dá para você sanar, mas um ou outro vai cair na sua empresa. Então demite rápido. Se você detectou valores ali que não está coerente com o seu, demite rápido. Uhum. Sim. E tem que ter fé na vida também, né. Eu acredito muito que a gente tem uma certa intuição. Eu amo processo, tá. Amo processo. Normas, sou dessas. Mas eu acho que a gente tem uma intuição também, que eu confio. O ser humano, assim, a gente é um instinto. Karen, você sabe o que é a intuição? Fala. É Deus falando com você. Eu acredito. Intuição é Deus falando com você. Então, quando você fica mais em silêncio, saia desse mundo barulhento, você ouve você. E Uhum. você ouvindo a sua intuição, você está ouvindo Deus. Sim, eu E acredito Deus nisso. fala no silêncio. A gente tem que ter cuidado com o que é Deus e o que é obsessão, né. Ah, sim. Porque Ah, às vezes sim. essa vozinha, Às vezes, ela tá só te envenenando, mas na verdade lá no fundo você sabe: "Não, mas era melhor eu fazer desse jeito, eu tenho que confiar". é Isso isso mesmo. E às acontece. vezes eu falo que é Deus falando comigo, mas eu querendo fazer o que eu quero fazer. Eu tenho que saber separar. Quando é que eu quero, que é o meu corpo falando, e quando é Deus falando comigo. Sua história de vida importa.